Meus queridos irmãos, bom dia. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo envolva os corações de cada um de nós, abençoando o nosso dia, para que possamos ouvir a mensagem que hoje será lida do livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier, com o subtema A Vontade, e refletirmos, com a permissão dos bons amigos e de Deus, nosso Senhor, para que possamos compreender a nossa força do querer. Comparemos a mente humana, espelho vivo da consciência lúcida. Há um grande escritório subdividido em diversas seções de serviço. Aí possuímos o departamento do desejo, em que operam os propósitos e as aspirações, acalentando o estímulo ao trabalho. O departamento da inteligência, dilatando os patrimônios da evolução e da cultura. O departamento da imaginação, amealhando as riquezas do ideal e da sensibilidade. O departamento da memória, arquivando as súmulas das experiências e outros, ainda, que definem os investimentos da alma. Acima de todos eles, porém, surge o gabinete da vontade. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental. A divina providência concedeu-a por auréola luminosa à razão, depois da laboriosa e multimilenária viagem do ser pelas províncias obscuras do instinto. Para considerar-lhe a importância, basta lembrar que ela é o leme de todos os tipos de força incorporados ao nosso conhecimento. A eletricidade é energia dinâmica. O magnetismo é energia estática. O pensamento é força eletromagnética. Pensamento, eletricidade e magnetismo conjugam-se em todas as manifestações da vida universal, criando gravitação e afinidade, assimilação e desassimilação nos campos múltiplos da forma que servem à arrumagem do espírito para as metas supremas traçadas pelo plano divino. Preste atenção. A vontade, contudo, é o impacto determinante. Nela dispomos do botão poderoso que decide o movimento ou a inércia da máquina. O cérebro é o dínamo que produz a energia mental segundo a capacidade de reflexão que lhe é própria. No entanto, na vontade, temos o controle que a dirige nesse ou naquele rumo, estabelecendo causas que comandam os problemas do destino. Sem ela, o desejo pode comprar, ao engano, aflitivos séculos de reparação e sofrimento. A inteligência pode aprisionar-se na enxovia da criminalidade. A imaginação pode gerar perigosos monstros na sombra. E a memória, não obstante fiel à sua função de registradora, conforme a destinação que a natureza lhe assinala, pode cair em deplorável relaxamento. Só a vontade é suficientemente forte para sustentar a harmonia do espírito. Em verdade, ela não consegue impedir a reflexão mental quando se trate da conexão entre os semelhantes, porque a sintonia constitui lei inderrogável, mas pode impor o jugo da disciplina sobre os elementos que administra, de modo a mantê-los coesos na corrente do bem. Refletindo sobre essa questão da vontade, é o nosso próprio espírito em atuação direta, querer ou não. O desejo, pelos orientalistas, é tido como Maya, né?
para que nós possamos compreender quando eles falam que precisamos controlar o Maya, porque o desejo torna o imaginário uma zona de perigo que deve ser observada por nosso ser espírito, ser maiúsculo, deve ser observada para que possamos, dessa maneira, definir, decidir o que escolher para a nossa vida diária. Como devemos nos comportar, direcionando a nossa vontade para esse foco e subsequente objetivo. Sem essa condição, nós vamos ficar à deriva do nosso ego, praticando enormes desacertos na situação em que permanecermos por nossas escolhas. Ora, se a eletricidade é energia mecânica, o magnetismo é energia estática, nosso pensamento é a força magnética. Está em conexão constante com o fluido cósmico universal. Nas minhas pesquisas, certa vez eu observei um esclarecimento de um cientista norte-americano, que ele disse que o pensamento tem a velocidade de 2.992 elevado, muito mais rápido do que a luz, que é 360 por segundo. Então, nós temos esse dever de controlar a nossa capacidade mental de conduzir todos os nossos desejos para o lado positivo da vida, que é amor, caridade, entendeu? Fraternidade, solidariedade. Sem essa vontade acirrada, nessa defesa para nosso estado de espírito encontrar a paz que procuramos, que ela está dentro de nós não vamos conseguir ir a lugar algum positivo. Essa é a reflexão que nós fazemos, porque aqui diz bem, a vontade, contudo, é o impacto determinante. A vontade é nosso próprio ser, querer ou não querer. Está entendendo? Porque se nós não desligarmos esse querer das coisas negativas, por força dessa vontade, nunca vamos nos conduzir adequadamente nos caminhos para a luz, que é para Deus. Sem Deus não conseguimos ser nada, não fazemos nada, não somos nada. Dele promana, para ele retorna. Temos que compreender essa condição. Jesus veio nos ensinar leis que nos fazem conduzir para o melhor caminho, o melhor proceder. E o Evangelho de Jesus é a condução verdadeira para esse caminhar seguro do amar o próximo e amar a Deus sobre todas as coisas, porque não há evolução real se não amarmos a Deus e ao nosso próximo. Não há. Um e outro são necessários para o nosso entendimento. E assim, meus companheiros, nós vamos pedindo a paz, a harmonia para os nossos mentores e que possamos encontrar afinidades nessa reflexão durante essa semana e que possamos compreender que educação espiritual é muito prolongada, é muito distante dessa condição que estamos agora. Força e paz, luz para cada coração.